O poder do perdão. Certa vez eu pude participar da trajetória de um homem com câncer. E esse homem, ele sofria muito. Cada vez que ele retornava aos médicos, era identificado um câncer novo em seu corpo. E aquela doença estava tomando todo o seu corpo. Se não bastasse todo esse sofrimento, ele morava com a sua filha e com o seu genro. E o seu genro maltratava muito ele. E ali naquele lugar ele era muito maltratado, a ponto de ter sido até espancado pelo seu genro. Eu havia sido transferida do meu trabalho e fiquei morando nessa cidade. Lá foi onde eu conheci Pastor Ivan, que é um homem segundo o coração de Deus. Pastor Ivan, que era amigo de Pastor Braz, que estava passando por todo esse sofrimento, havia me pedido um favor para poder transportar ele até a casa desse amigo, para que ele pudesse dar ali uma assistência para amenizar aquela dor que aquele amigo dele estava passando. E eu me comprometi, e pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, eu estava ali levando ele para poder ele fazer aquela visita. E lá a gente orava, a gente conversava, a gente tentava levar um pouco de alegria para ele. A gente levava o amor de Deus para aquele homem. Mas aquele homem, ele estava sofrendo muito, muito mesmo naquela casa. A gente até conseguiu tirar ele de lá e colocar ele no abrigo durante um tempo. Mas depois ele teve que retornar para aquela casa. Por que ele teve que retornar para aquela casa? Eu não conseguia entender o porquê ele tinha que permanecer ali com tanto sofrimento e ainda sendo agredido fisicamente. E ali eu passei alguns meses com o pastor Ivan indo lá prestar aquela assistência para o pastor Braz, que estava passando por todo aquele sofrimento. E na época eu residia naquela cidade, que era a mesma cidade de pastor Ivan e de pastor Braz. E eu lembro que uma vez o pastor Ivan não pôde ir lá comigo e eu tive que ir sozinha prestar aquele atendimento, prestar aquele socorro. E quando eu cheguei lá, eu lembro que o genro dele, ele me expulsou. Naquele momento, eu levava algo para aquela família que o pastor Ivan, por orientação do Espírito Santo, por orientação de Deus e por toda a bondade que tinha no coração dele, fazia aquilo para poder ajudar aquele homem e também aquela família. E naquele dia eu fui expulsa de lá. E eu lembro que eu chorei muito. Eu saí de lá muito triste e muito arrasada, sem entender o porquê de todo aquele sofrimento que o pastor Braz estava passando naquele momento. E o que tudo isso tem a ver com o perdão? O que todo esse sofrimento que esse homem passou tem a ver com o perdão? E eu residia ali naquela cidade a trabalho, quando de repente eu fui transferida de volta para a cidade de onde eu tinha ido. E eu não conseguia mais acompanhar toda aquela trajetória pessoalmente. Eu comecei a acompanhar toda aquela trajetória através de informações. E quando de repente eu fui surpreendida por uma notícia. Notícia essa que surpreendeu a todos que acompanhou toda aquela trajetória. Os médicos faziam exames e mais exames, repetia os exames, repetia novamente e o diagnóstico era que não tinha nenhum câncer, mas nenhum mesmo no corpo daquele homem. Aquele homem, ele havia sido curado. Para a honra e glória do nome de Jesus, ele foi curado. Mas ninguém entendia o porquê e de onde veio essa cura. Até que um dia eu passei nessa cidade e resolvi visitar o pastor Ivan, pois o pastor Braz, ele não estava mais lá. Aquele homem, ele havia sido curado e ele tinha retornado para a sua cidade natal e estava morando com a sua esposa e a sua família.
mas ele deixou algo para mim. Ele havia deixado um presente para mim. E esse presente era um CD. Ele tinha deixado esse CD para algumas pessoas. Ele gravou um CD com o seu testemunho. E eu fui presenteada com esse CD. E para minha surpresa, quando eu entrei no carro, a primeira coisa que eu fiz foi escutar esse CD, porque eu queria entender o que tinha acontecido, eu queria entender como ele conseguiu essa cura, como esse milagre aconteceu na vida dele. Eu fiquei muito curiosa para saber o porquê. E quando eu coloquei aquele CD, que ele começou a falar, eu me emocionava muito, muito mesmo. Então eu comecei a escutar todo aquele testemunho, todo aquele milagre que tinha acontecido na vida dele. E para minha surpresa, eu estava ali citada naquele CD. Eu fiquei muito, mas muito contente. Ele falava assim, que ele tinha muitas pessoas para agradecer, e aí ele começou a agradecer a todas as pessoas. Ele fez aquele agradecimento ao pastor Ivan, que foi a pessoa que me levou para participar de toda essa trajetória. E quando de repente ele citou o meu nome, e aí ele citava, ele falou Iris, que era diretora, presidente, ele me engrandeceu daquela empresa que eu estava ali trabalhando, quando na verdade eu vendia, eu era uma vendedora daquele produto, e aí ele me exaltou naquele momento, mas assim, o motivo maior da minha emoção foi quando ele falava o motivo da cura dele, e no final de tudo, que foi a parte mais emocionante, que eu já estava ali naquele momento chorando horrores, ele falava que a cura veio pelo perdão. E naquele momento eu tive um entendimento que alcançou o meu corpo, minha alma e o meu espírito. E ali ele detalhava tudo nos mínimos detalhes. Ele falou que ele precisou perdoar, porque o perdão, ele não é sobre o outro, o perdão ele é sobre você. E ali naquele momento também ele detalhava cada pessoa que ele tinha que perdoar, e ele detalhava que cada câncer que ele tinha era um perdão que ele não conseguia dar. Então aquilo foi algo que tocou profundamente a minha vida. E aquele homem, ele foi curado através do perdão. O perdão, ele cura. Qual o perdão que você precisa liberar? Qual a cura que você precisa ter na sua vida? Isso foi um grande aprendizado, isso foi uma grande lição que eu tive. Foi a trajetória de sofrimento daquele homem. E que no final ele disse que a cura veio pelo perdão. E acima de tudo e de todas as coisas, o nome de Deus foi glorificado. O pastor Braz, ele reconheceu todo o amor de Deus, todo o perdão que ele precisava liberar para que ele pudesse ser curado. E o nome de Deus foi glorificado em todos os momentos daquele CD. Ele agradecia a todas as pessoas, mas o glorificado foi Deus por tudo, por todo aquele milagre que aconteceu na vida dele.